Uma pessoa que eu admiro e respeito muito aqui no YouTube é o Nando Moura. Ele para mim é um dos maiores músicos que tem aqui no Brasil. E também foi o sujeito responsável por trazer muita coisa, principalmente para o pensamento conservador cristão aqui no Brasil. Eu me lembro que lá por volta dos meus 22 anos de idade, que eu não compreendi absolutamente nada, eu já estava desesperançado e não queria fazer nada da minha vida, não queria estudar, não queria voltar para a faculdade, não queria nem sair de casa, cara, porque para mim o mundo era todo errado. Hoje eu já tenho muito mais convicção que o mundo é errado sim, mas eu entendo muita coisa, quais são os motivos. Hoje pelo menos eu sei quais são os motivos de muita coisa não dar errado. Antigamente não, era simplesmente a ignorância e a frustração que tomava conta de mim. E por que é que eu respeito demais a figura do Nando? Porque foi graças a ele que ele sozinho, desde 2013, 2014, ali no final de 2013 para 2014, ele sozinho ele começou a gravar vídeos para o Facebook, depois foi para o YouTube, depois começou a compartilhar suas opiniões ali no Twitter, no Instagram. Ele sozinho conseguiu fazer isso. Ah, mas ele puxou o saco do Olavo e não sei o que. Não teve nada disso, cara. Ele usava o Olavo de Carvalho como referência das coisas que ele trazia. Mas ele, nem era todo vídeo que ele falava do Olavo, não. Ele explicava bem o que acontecia. Ele pegava coisas do nosso meio cultural aqui, principalmente falando de música, teologia, né? Falando aí de política, e mostrava com fatos, com verdades, do porquê que estava acontecendo. Coisas das quais a gente ficava vislumbrando, achava tudo normal, natural, e ele pegava e mostrava o porquê que a gente estava se enganando. E ele fez isso sozinho. Depois que ele começou a garantir essa visibilidade do meio conservador, aí todo mundo começou a querer ser conservador também, né? Foram surgindo os canais, né? Eu não preciso nem citar nomes aqui não, mas que surfaram na onda dele. Não foram nem da onda de Olavo não, foi do próprio Nando. Eu aprecio demais o professor Olavo e tudo, mas eu sei muito bem, eu posso garantir isso daqui, foi graças ao advento da internet e também do trabalho do Nando Moura, que esteve sozinho naquela época, que muita gente começou a apoiar o conservadorismo. Eu digo e provo isso. Foi por conta dele, porque na época não tinha quase nenhum outro canal falando de conservadorismo no Brasil. Não tinha, gente. Eu me lembro bem. E foi graças a ele que as coisas foram se moldando, né? O Brasil Paralelo também. O que o Nando, acho que foi ali em 2017, por aí, ele postou o vídeo do Brasil Paralelo, um documentário chamado O Preço da Ignorância. Aquele documentário mudou a minha vida, cara. O Preço da Ignorância mudou a minha vida. E foi graças ao Nando. Porque ele já estava dando toda a base antes, falando, né, do poder cultural vigente, mostrando ali que não tinha diferença entre os partidos políticos, falando de revolução cultural, de marxismo cultural, né, da luta de classes entre os indivíduos. Ele estava fazendo isso tudo sozinho, não tinha mais ninguém. Agora hoje o que eles fazem? Chamam ele de traidor. Ah, não, vagabundo, enterrou o conservadorismo, agora apoia o MBL, está na turminha do Ciro, turminha do Arthur Duval e do Kim Kataguiri. Mas a gente pode ter N divergências com ele, mas eu nunca vou deixar de respeitá-lo. Porque eu reconheço os méritos e deméritos de uma pessoa, mas eu prefiro reconhecer os méritos. Os deméritos eu até deixo para lá, por conta das coisas boas que essa pessoa fez para mim. Acontece que no Brasil é difícil você considerar uma pessoa sem antes vir com uma tonelada de mas, entretanto, porém, para você elogiar uma pessoa. Você não consegue, né? Você fala de fulano, mas sempre tem que vir com ah, mas ele é errado nisso, né? Ele é ruim naquilo. Ah, falta isso nele, falta aquilo naquilo, nele, né? Você não pode elogiar alguém 100% no Brasil. É uma coisa errada, né? Sempre tem que vir esse pensamento, né, de inveja. O que ele construiu, o patrimônio dele, é uma coisa você ficar, né, feliz, cara. Ele conseguiu, né, montar a mansão dele, né, ele tem uma vida economicamente estável, assim, muito, muito tranquila, com o suor dele. Ele mesmo falou que quando morou na Holanda, ele tinha que limpar a privada do restaurante para conseguir tocar, né, no final do dia, para conseguir tocar. E ele é um grande músico mesmo. Acontece que as pessoas no Brasil elas não podem ver uma pessoa com opinião divergente,
que já tentam menosprezar a pessoa da forma mais baixa possível, atacando aquilo que ela tem de mais frágil. Fala da virilidade da pessoa, né? Fala da família da pessoa, da saúde da pessoa, que é uma coisa assim que eu acho assim baixa, cara, muito baixa. Mas é fenomenal aqui no Brasil. As pessoas ficam tão raivosas, tão cheias de ódio dentro de si, que elas fazem isso. Mas uma coisa que o Nando Moura aprendeu muito bem foi cauterizar essa dor. Assim, eu não ligo para isso. Eles falam que ele é infértil, né? Que é uma coisa que ele não é. Ele simplesmente perdeu o filho, cara. Perdeu o filho, né? E a esposa dele não pode engravidar de novo porque sempre vai ser parto de risco. E os caras usam disso para atacá-lo, simplesmente porque ele tem uma opinião política divergente. Eu não sou assim, né? Por mais que hoje eu possa apoiar o governo, não das coisas que o governo faz, mas de simplesmente, né, enxergar que não existe uma terceira saída, eu nunca vou desrespeitar o Nando Moura por aquilo que ele fez. Ele pode falar que o atual presidente é o maior estelionatário eleitoral de todos os tempos, que é um vagabundo, mas eu nunca vou atacar aí o Nando Moura por isso. Eu respeito o que ele faz, né, o trabalho que ele faz durante todos esses anos, e foi ele que me deu essa visão. Então eu nunca vou fazer aqui um vídeo falando dele. Eu posso garantir, vocês nunca vão me ver aqui fazendo um vídeo falando mal dele para conseguir surfar numa hype, na onda conservadora. E a coisa que eles fazem hoje, né, no Brasil, atacam covardemente. Junta lá 1 milhão de covardes para ver se eles não ficam corajosos. É o que acontece no Brasil. Tudo para surfar na hype do presidente, que é uma coisa que eu não faço. Eu apoio o Bolsonaro para que ele continue no seu cargo como chefe do Poder Executivo, mas não que eu esteja concordando com ele, não. Mas eu sei que não existe uma outra via. Porque se deixar na mão do PT, eu tenho certeza que nada, absolutamente nada vai caminhar. Mesma coisa se deixar para Ciro, para o Sérgio Moro, que para mim é um cara assim que tem muita integridade, cara. Ele fez muita coisa, mas eu acredito que politicamente ele não pode fazer esse país andar. É o que eu penso. Eu acredito que politicamente é um cara muito ingênuo. Contra a corrupção foi fenomenal. Só que o próprio PT, o sonho do PT é esmagar esse cara. E nada adianta, assim, você colocar o Sérgio Moro, eu acredito assim, nada adianta você colocar o Sérgio Moro na presidência se ele não tem a ideia de como é que funciona esse equilíbrio político, né? Como é que funciona a divergência política, que é muito forte aqui no Brasil. Ah, mas tem vários partidos, sim, tem vários partidos, mas a briga política aqui no Brasil é muito acirrada, muito acirrada, e eu acho que ele é muito inocente nisso daí. Eu preferiria que ele continuasse como juiz, ponto. Ele estaria fazendo um ótimo trabalho, até mesmo como ministro da Justiça, eu acho que ele estaria fazendo um ótimo trabalho. Mas eu acho que o erro dele foi isso daí. Abandonar. Claro que o presidente fez suas cagadas ali fenomenais durante o seu governo. Mas eu acredito que durante essa fase de pandemia foi muito difícil lidar com todas essas coisas. Eu acredito que foi difícil. Eu mesmo não saberia como fazer. Eu não posso vir aqui e falar, ele deveria ter feito isso e aquilo. Eu não sei, cara. Comandar uma nação inteira. Vai ser muito difícil, né? Mas a minha briga aqui é cultural, né? E por isso que eu respeito demais o Nando Moura, porque foi graças a ele. Se ele não tivesse trazido todas as coisas a respeito, né, dessa podridão cultural que a gente vive hoje, na música, na teologia, né, desses falsos cristãos, se ele não tivesse falado nada disso, a gente talvez nem saberia qual que é, né, o tamanho da força destrutiva do comunismo. Eu aprecio demais ele, gosto muito dele, e eu tenho muita vontade de um dia conversar com ele. Não é porque que a gente tenha divergência política não, cara. Não é porque eu não tenho aqui o ódio, não. Eu não tenho ódio contra ninguém. Eu reconheço o que ele fez, porque na época que eu estava na merda, na universidade e tudo, eu comecei a acompanhar o canal dele, muita coisa foi mudando na minha mente. Eu falei assim, puxa vida, tudo que esse cara está falando que é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E fui só assistindo, fui só acompanhando, né? Comprei livros na livraria dele. É um cara que tem muita personalidade. Ah, fala muito palavrão, mas tem muita personalidade.
E o palavrão serve justamente para aquelas ocasiões onde falar com educação é compactuar com o intolerável. É verdade. E ele faz isso porque ele é um cara honesto, tem caráter, tem coração. E ele não mudou uma única palavra sequer desde o início do canal. Ele se arrependeu porque ele não acreditava que um dia a pessoa fosse mudar lá na frente. Ele se arrependeu de muita coisa. Ele não se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Mas se arrependeu sim de ter apoiado muita gente que lá na frente voltou, virou as costas para ele. E por isso ele ficou assim. Mas eu posso dizer com toda a clareza do mundo que ele não mudou nada do que falou. Se você pega os vídeos de 2015, 2016, é o mesmo Nando. Só que agora ele tá mais velho, né, mais rabugento. Mas é o mesmo Nando. E eu espero que ele continue fazendo um trabalho aí. Por mais que as pessoas não concordem com ele, eu espero que ele continue assim, com personalidade forte, firme e, né, com essa ideia que ele tem. Por que não pode ter uma pluralidade política no Brasil? Ah, mas ele se diz conservador. E quem é que diz que ele saiu do conservadorismo? Né? Ah, não, que está apoiando pessoas agora que não são, né, que agora são abortistas, são desarmamentistas. Pergunta se ele próprio mudou essa ideia dele. Pergunta se ele próprio é a favor do desarmamento, se ele é a favor do aborto, se ele é a favor da ideologia de gênero. Não, ele não mudou. É simplesmente uma questão de opção política. Eu acredito nisso, tá bom? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.